Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Pastor José Maria, de volta com todos, e é sempre uma alegria, é sempre um prazer estarmos juntos nas nossas orações, nas nossas mensagens, estarmos juntos diariamente para compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. Deus tem sido maravilhoso em meio a tantas tempestades, em meio a tantas turbulências. Nós temos prevalecido, e prevalecido com fé, prevalecido olhando para frente, prevalecido olhando para Cristo Jesus, o nosso Pai. Hoje eu quero falar com vocês quando Jesus apazigua a tempestade. Jesus apaziguou a tempestade. Está no livro de Lucas, capítulo de números 8, versículos de número 22 até o versículo 25. Não sei se na sua vida, talvez, você está enfrentando algum tipo de tempestade. A tempestade vem porque, às vezes, o inimigo não quer que você chegue do outro lado. Às vezes, o inimigo não quer que você mude de fase. Às vezes o inimigo não quer que você ande para frente. Às vezes o inimigo não quer que a sua vida seja iluminada. Ou às vezes até porque ele não quer que você ajude alguém que você sentiu no coração o desejo de ajudar. No caso da tempestade aqui, no tempo de Jesus, muitas pessoas, quando elas leem a Bíblia, elas examinam a tempestade e elas dizem, poxa, a tempestade, né? Poxa, o que foi que houve que Jesus enfrentou a tempestade? A pessoa fica focada pensando na tempestade. Como nós estudamos a Bíblia e entendemos que para entender o texto você precisa ler um pouco do contexto e até entender um pouco o contexto histórico, gramatical, cultural e todas as informações que o texto puder fornecer, nós aprendemos a examinar. Então, nós percebemos não apenas a tempestade em si, mas nós entendemos o porquê da tempestade. Porque algumas pessoas, se elas não entenderem o porquê que está acontecendo alguma coisa na vida delas, elas não irão conseguir sair dessa tempestade, porque elas não conseguiram entender por quê. Por que está acontecendo isso? Qual a causa? Qual é o motivo principal que está levando o senhor ou a senhora a tal situação? A primeira coisa para a gente sair do outro lado, a primeira coisa para a gente chegar do outro lado é você pensar no objetivo. Por exemplo, você está enfrentando um problema agora, mas onde você quer chegar? Você vai deixar o problema te levar ou você tem um propósito de vida? Seja para a família, seja para a vida financeira, seja para a vida familiar. Qual é o teu propósito de vida? Eu decidi, pastor José Maria, ajudar a minha família a vencer. Mas a partir do momento, pastor, que eu decidi ajudar a minha família a vencer, pastor, olha, se levantou contra mim um temporal, uma situação que, olha, pastor, tem hora que eu penso que eu não vou aguentar. Não, você vai sim aguentar. Você vai conseguir, mas você precisa ser forte. Vamos ler o texto aqui rapidamente e aí eu vou explicar a você. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra banda do lago. E partiram. Navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento ao lago e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegaram-se a ele e despertaram, dizendo, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez grande bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles
temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Veja que Jesus havia dado aos discípulos uma missão, um propósito. Vamos passar para o outro lado do lago. Por que Jesus adormeceu? Porque ele já sabia para onde estava indo. Estamos indo para o outro lado. Agora, esse é o primeiro propósito. Eu sei onde eu quero chegar. Agora, no trajeto, às vezes acontece tempestade. Só que você não pode deixar as tempestades mudar o seu trajeto. Algumas pessoas, elas não conseguem chegar do outro lado da vida porque a tempestade se levanta e ela, não sabendo o que fazer, acaba voltando, acaba retornando. E se você retorna uma vez, você vai retornar sempre. Você precisa ter a capacidade de enfrentar a tempestade e chegar do outro lado. Isso mesmo, enfrentar a tempestade e chegar do outro lado. E foi exatamente o que o Senhor Jesus fez aqui. Jesus estava dormindo, os discípulos, desesperados, disseram: Senhor, nós estamos morrendo, nós estamos perecendo, Senhor, nós vamos morrer. Mas Jesus levanta e faz exatamente o que os discípulos deveriam ter feito. Jesus repreende o vento, repreende a fúria da água e tudo cessou. Agora, por que veio a tempestade? Porque do outro lado, para onde Jesus estava indo com os discípulos, havia um homem que precisava de uma libertação. Aquele homem estava possuído por mais de 2.000 demônios. E os demônios não queriam que aquele homem chegasse até onde Jesus estava. Eu falo com você agora, preste atenção. O diabo não quer que você chegue onde Deus quer que você chegue. Por isso que você precisa orar, repreender a fúria da água e dizer assim: não, Deus está no meu barco e eu vou passar para o outro lado. Eu vou passar para o outro lado. Eu não vou deixar essa tempestade me parar. Porque, veja bem, o problema aqui, quando eu vejo a tempestade, eu aprendo duas coisas que eu gostaria que você prestasse atenção. A primeira coisa que eu vejo é o propósito de Jesus. Já no versículo de número 22, Jesus, sendo tarde, acredito aqui, já algumas versões diz, Mateus 8:23 diz que já era tarde, e Jesus então disse: passemos para outro lado do lago. Uma coisa interessante é nós querermos passar sempre para o outro lado. Eu acredito que a vida é feita de fase, assim como tem inverno, verão, primavera, outono, dia, noite, né? Tudo que Deus criou gira em torno de fase, né? A vida, a nossa vida é fase. Nós temos a infância, depois nós temos a fase de criança, depois a pré-adolescência, adolescência, e assim vai a nossa vida. Depois entramos numa outra fase da melhor idade e depois entramos numa outra fase já da inocência novamente até partirmos desta vida. São fases: saúde, tristeza, alegria, dor, tudo é fase na vida. O negócio é que você precisa colocar um propósito na sua vida. Eu quero ser feliz, eu quero passar para o outro lado. Só que às vezes você precisa deixar, meus amigos, algumas coisas que ficaram para trás, você precisa deixar para trás. Por exemplo, Marcos, vou pegar aqui Marcos 4:35, está mais pertinho aqui. Vamos ver aqui, Marcos 4:35, que às vezes tem pessoas que ela fala assim: pastor, eu não entendo porque eu creio em Deus, eu amo a Deus, Deus sabe que eu amo mesmo, sabe, pastor? Eu amo muito a Deus, mas acontece, pastor José Maria, que a minha vida não funciona, as coisas não andam para mim. Será que você não é aquela pessoa que está parada, estacionada no mesmo lugar, mesmo sendo tarde? Aqui diz assim, ó, Marcos capítulo 4, versículo 35 diz: naquele dia, sendo
já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Eu gosto dessa parte. Eu gosto muito dessa parte, porque naquele dia, sendo já tarde, o que Jesus queria dizer? O que nós tínhamos que fazer aqui, já fizemos. Agora, vamos passar para o outro lado. A vida é feita de fase. Você viveu uma fase brigando com a família. Agora entra na fase da paz. Para de brigar. Você viveu uma fase triste. Agora se alegra. É a fase da alegria agora. Você tem que criar essa fase. Você tem que determinar e dizer, eu vou passar para o outro lado. Você viveu na fase da escravidão religiosa, na escravidão das palavras negativas da família. Agora entra numa fase, passa para o outro lado. Por que você quer permanecer nesse lado onde as coisas já terminaram? Onde você só está sofrendo, só te faz lembrar do passado. Ah, pastor, mas e se eu tentar passar para o outro lado e enfrentar a tempestade? Mas aí que está. A tempestade sempre vai existir. Tá? É claro que a tempestade, ela está lá. Mas ela só vai se levantar contra você se você desejar passar para o outro lado, porque o inimigo não quer que você passe para o outro lado. Eu tenho que ler Marcos 4, 35 ao 41, conjugado com Marcos capítulo 5, porque no capítulo 5 vai me dizer mais expressamente no versículo de número olha só, versículo de número 2, diz assim, ó, aliás, versículo 2, e saindo do barco, lhe saiu ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tinha sido muitas vezes preso com guilhões de cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os guilhões em migalha, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus, correu e o adorou, e clamando em grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Em outras palavras, você veio de lá aqui para me tirar desse homem. Você veio aqui para me atormentar. Eu te conjuro por Deus que não me atormente, porque Jesus não mudou o propósito. Quando a tempestade veio, Jesus já sabia que o diabo estava soprando as ondas para que ele não conseguisse chegar do outro lado. E se fosse depender dos discípulos, meus amigos, eles não chegariam, porque os discípulos disseram, mestre, nós estamos perecendo. Embora eles não iam perecer e eles não estavam perecendo. Eles estavam apenas enfrentando as dificuldades de um processo. Todo processo envolve dificuldades. Todo processo envolve risco. Todo processo envolve dificuldade. Jesus levanta, repreende o vento, repreende a água e fala, gente, continuamos, vamos continuar. Ou seja, você tem que ver o teu propósito, o que você quer da vida espiritual. Sabe, você tem que desejar algo melhor, algo maior. Você não pode ficar olhando hoje, por exemplo, tem uma briga religiosa que nada ajuda o evangelho. Nada ajuda o evangelho, acaba criando ódio no coração das pessoas, acaba criando aversão ao evangelho. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele falou com todos, ele conversou com todos, ele demonstrou com poder, autoridade, a mensagem do evangelho. Me recordo até quando Jesus entrou na casa daquele Zaqueu. Jesus não chegou expondo o pecado de Zaqueu. Jesus foi, sentou na mesa com Zaqueu, comeu com Zaqueu. Os religiosos ficaram de fora murmurando e dizendo, aí, olha lá, ele está sentado comendo com pecadores. Jesus ficou bem tranquilo na casa de Zaqueu, comendo com Zaqueu. A presença de Jesus foi tão forte naquela sala da casa de Zaqueu, que o Zaqueu, depois do jantar, se levantou e falou, olha aqui, Senhor Jesus, vou falar uma coisa, vou confessar uma coisa. Eu sou considerado o homem mais rico da região. Também eu sou considerado um dos que defraudam as pessoas aqui. Mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. Se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Eu vou devolver 4 vezes. E olha, e dou a metade dos meus bens aos pobres. Jesus olhou para ele e disse, hoje veio salvação a esta casa. Ou seja, a presença de Jesus que mudou a vida de Zaqueu.
Eu acredito que se Jesus entrasse confrontando Zaqueu, chamando Zaqueu de pecador, de transgressor da lei, de opressor dos pobres, talvez Zaqueu não seria salvo naquele dia. Sabe, gente, o amor de Cristo precisa transformar o coração das pessoas. Agora, se eu não acredito no amor de Cristo, se eu não acredito na presença do Espírito Santo para transformar a vida das pessoas, para transformar, para melhorar, para salvar a vida das pessoas, não é o confronto que vai resolver o problema. Porque confronto gera confronto, violência gera violência, agressividade só gera agressividade. Nós precisamos, ministros de Cristo, nós, pastores, precisamos nos prostrar diante de Cristo e dizer: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Quando nós começarmos a clamar para que o reino de Deus venha e a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita nos céus, sem interesses políticos, sem interesses escusos por trás, sem outros tipos de interesses, nós veremos a transformação que Deus vai fazer a esse mundo. Enquanto tiver as pessoas pensando nelas próprias, nada vai acontecer. Jesus vai do outro lado do lago para salvar um homem pecador, coitado. Um homem que estava ali sofrendo, um homem que estava ali oprimido pelo diabo. E interessante que o diabo não queria que Jesus chegasse até lá. Aprenda uma coisa: quando você decidir passar para o outro lado, quando a senhora decidir, eu não vou mais brigar com meu marido, a partir de hoje eu não brigo mais com meus filhos. A partir de hoje, quando meu filho chegar, eu vou surpreendê-lo. Primeiro eu vou fazer algo que ele goste e vou dar um abraço nele assim que possível. Não chega a dar um abraço de início porque ele vai assustar. Começa fazendo as coisas que ele gosta. Cuida dele, cuida do seu filho, cuida do seu marido. E eles vão ficar olhando assim: mas como assim? Mamãe mudou, porque mamãe era crítica, mamãe apontava o dedo, mamãe não ia na minha casa. Agora, o que aconteceu? E aí, mãe, a senhora vai conseguir demonstrar o amor de Cristo, a presença de Deus, de uma forma linda, rica, poderosa para essas pessoas que precisam da gentileza de Deus. Eu acredito 100% que nós só vamos conseguir ajudar o mundo a melhorar quando nós melhorarmos com a presença de Deus na vida das pessoas. Jesus acalma a tempestade. Por quê? Porque ele queria continuar. Os discípulos disseram: mestre, nós estamos perecendo, mestre. Não te importas? Em outras palavras, o senhor mandou a gente passar para o outro lado e agora o senhor está dormindo? Meu amigo, Deus não dorme. Embora Jesus estivesse ali dormindo, como homem, fisicamente ele estava dormindo, mas o Deus, Jesus, dormindo ou acordado, ele tem o mesmo poder. Ele repreende o vento, ele repreende a tempestade e tudo se acalma e nós conseguimos chegar do outro lado. Eu quero pedir a você, nesse momento, em nome de Jesus, que ore conosco, ore por nós e nós vamos vencer essas batalhas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos vencer juntos, porque o Senhor Jesus é conosco. Nessa parte aqui, quero até fazer uma oração agora. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós vamos vencer as batalhas, nós vamos vencer porque o Senhor é conosco. O Senhor é com esta pessoa. Eu tenho certeza, meu Pai, absoluta certeza que esta mulher, este homem, esta criança, todos que estão orando conosco agora, vão vencer em nome de Jesus de Nazaré. Amém. É uma confissão de fé. Eu vou voltar a comentar sobre esse texto aqui ainda. Primeira coisa, decida, eu vou passar para o outro lado. E quando você passar para o outro lado, tente não levar as coisas que te fez sofrer. Tente não levar as coisas que atrapalhou você. Porque às vezes a pessoa passa para o outro lado, mas ela vai carregando uma bagagem do passado. Não. Vamos livres. Deus te abençoe. Já nós continuaremos.